todo mundo aí, falei com todo mundo hoje, né? A nossa primeira-dama estava ao vivo lá da Polícia Rodoviária Federal. Vamos começar com a Aida Maciel. Aida Maciel, foi o João Magalhães que trouxe aqui só não vai contar a história que a gente está conversando aqui, não. Olha, o João Magalhães que trouxe a informação exatamente do papo do cafezinho, João. Você trouxe a informação sobre o deputado Zé Santana, aquela articulação grande, TCE. A deputada Regiane não TCE, ele indo para a GESPIS, enfim, articulação e tal. E a Aida Maciel tem informações sobre o futuro político de Zé Santana, Aida. Também, né? Completando e confirmando essa informação, nós temos também de bastidores do deputado Zé Santana. Realmente, dessa articulação, o que eu trago de bastidor é que está causando aí um burburinho, vamos dizer assim, dentro do próprio partido, dessa possibilidade de Zé Santana ir para a GESPISA, né, no lugar de uma outra indicação, porque o que era esperado, acho que o João também deve ter comentado, era que a secretária Ariane Cídia fosse ocupar essa vaga, né? Dentro de todas essas articulações e da recolocação de alguns setores. A Ariane que teve um papel fundamental, tanto junto ao atual ministro indicado Wellington Dias, no Palácio de Karnak, quanto também como secretária de administração e já teve destaque nas campanhas, enfim, é braço direito, Douglas, é nome forte o de Ariane Cídia, mas realmente existe essa indicação, essa cotação para o Zé Santana. Mas essa que você falou que é ligada ao governador, não há a possibilidade dela integrar essa equipe do governador, do ex-governador lá no Ministério? Certamente, né? É outra informação que ela vai participar. Essa foi a indicada, né? Isso, a primeira indicada, lembra? Agora, com a indicação do Wellington para o Ministério e pela ligação dela com o futuro ministro, essa vaga realmente pode ficar aberta e aí encaixa no que o João falou, né? Pois então há essa recolocação, essa reorganização para poder contemplar também alguém que faz parte, né, já da história desses últimos anos aí, quando a gente se refere ao senador Wellington Dias, ao deputado Merlong Solano, enfim. Então vai ter essa reorganização, sim, botando mais essa cereja no bolo das informações do amigo João Magalhães, que trouxe em primeira mão aqui na sexta-feira no Papo no Cafezinho. Agora, essa mexida aí, que veja bem, o Wellington Dias no Ministério do Desenvolvimento Social, Tássio, João e ele tem vários cargos que vão ser preenchidos, né? Sim. Então, ele vai usar diversos técnicos do Piauí, tem alguns técnicos também que vão ser usados de lá, de Brasília, enfim, de outros locais, mas a maioria obviamente a equipe mais próxima a ele, aqueles técnicos que ele tem confiança, né? Claro, devem ser convidados, né? Serão convidados, obviamente, para trabalhar ao lado dele no Ministério do Desenvolvimento Social. Então você tem hoje o senador Wellington Dias com essa força no Ministério. E aí você tem essa reorganização, que seria, de fato, como a Edna fechou, digamos, o comentário do João Magalhães. João deu a informação, fez ali a abertura, a Edna fechou agora com essa possibilidade. E a ida de Regiane Dias para o Tribunal de Contas do Estado, muito embora ela negue, e obviamente ela vai negar até ainda não deu oficialmente, né? Até que isso de fato se concretize, a ida dela como consequência dessa ida dela, iria resultar em várias acomodações, né? Porque aí, por exemplo, Merlong Solano assumiria de vez, não é? Daria para fazer essa acomodação na GESPISA, e tem também, não só Merlong assumindo, mas tem também as bases eleitorais, como trouxe a informação do Tássio Cruz agora, da deputada Regiane, seriam redistribuídas para outros parlamentares. Então tem uma série de consequências aí. E a indicação é do governador agora, né, Tássio? Isso. A indicação agora para o TCE é do Executivo. A cadeira do Olavo Rebelo é a indicação do Executivo. Então quem vai indicar é o governador, o futuro governador do Piauí, Rafael Fonteles. Então é preciso. Aí muita gente tem falado para mim assim, o secretário de Educação, que vai assumir, que era juiz. Sim, né? Washington Bandeira. O Washington Bandeira. Não, mas
o Washington Bandeira vai ser indicado pelo governador eleito para o TCE, eu vi isso de muita gente. Mas ele trocar a magistratura pelo TCE, não desmerecendo uma, nem desmerecendo outra, mas já era do judiciário, né? Já era lá tinha, né? Enfim, embora seja vitalício o cargo lá do TCE, enfim, mas eu não sei até que ponto ele estaria disposto a trocar. Não é? Outra coisa, seria essa indicação para quando é, né? Não tem data, mas pode ser a ququalquer momento, né? A compensação. Porque ainda tem 7 anos, né, o Olavo? Para se aposentar. 7 anos. Bom, é uma possibilidade, eu não vejo essa possibilidade do futuro secretário Washington Bandeira sair do judiciário, passar um período na educação para depois ir para o TCE. Não vejo isso, né? Porque nesse outro aspecto aí, como eu disse agora há pouco, a indicação de Regiane resultaria numa série de benefícios políticos para uma série de pessoas, né? Mas isso aí a gente vai acompanhar e vai mais para frente detalhando. Ô Tássio, quero saber a informação de agora do ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, deve reassumir a presidência nacional do Progressistas? Isso mesmo, Douglas. Ele se licenciou, né, para acompanhar o processo eleitoral e confirmou a interlocutores, um interlocutor me confirmou agora de manhã que ele volta ao comando do Progressistas em janeiro. E volta, Douglas, para fazer aquela linha oposicionista, né? O presidente Lula, ele já declarou que vai fazer oposição. O ministro Ciro tem sido muito ativo nas redes sociais, fazendo críticas, né? Ele fez críticas à PEC da transição, pela forma como foi apresentado, e agora também confirmou que deve reassumir o comando do PP, mas o PP que ele encontra, Douglas, para mim é muito diferente do Progressistas que ele deixou, né? Um partido que, de certa forma, por mais que tenha apoiado, dado sustentação à base de Jair Bolsonaro, agora sai diferente, né? Porque o Progressistas, um partido de centro, sempre foi muito ligado às gestões anteriores e eu não vejo o Progressistas tendo a concisão que tinha quando embarcou, né, no governo Bolsonaro. Então vamos acompanhar, vai ser um desafio do ministro Ciro manter o Progressistas unido, manter o Progressistas conciso na oposição, né? A gente sabe que historicamente, dificilmente partido de centro caminha para a oposição unido. Então acho que esse é o maior desafio dele, que volta ao comando do Progressistas em janeiro. O primeiro passo já foi Arthur Lira, né, que deve se reeleger para a presidência da Câmara com o apoio do PT, ou seja, já é uma sinalização de que não vamos ver aquela oposição ferrenha do Progressistas como se apresenta o ministro Ciro Nogueira. E aí a gente precisa acompanhar também, como nós já comentamos aqui, como é que fica o clima interno do partido, né? A ala que está agora apoiando o futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a ala que alinhada ao presidente do partido, que mantém a oposição. Enfim, mas isso também é mais para frente que nós vamos discutir. João Magalhães, a governadora Regina Souza comentou sobre o impasse do orçamento e como será o repasse dos poderes em janeiro. Aquele problema que a gente trouxe aqui relacionado a uma ação do Tribunal de Justiça. Se eu não me engano, está nos anos de 2003, 2004. Isso, repasse do 7 bi. Isso, 7 bilhões. O Tribunal de Justiça reivindica 7 bilhões. O que o futuro secretário de Fazenda, Emílio Júnior, já disse que os cálculos estão totalmente equivocados. Mas vamos ouvir a governadora Regina Souza. Que a pessoa, que o governo use o duodécimo chamado. Pega o orçamento previsto, divide por 12 e gasta aquele 1/12 que ele pode ali. Ele pode fazer isso se ele tivesse orçamento. É lembrar que em 2015 o orçamento federal foi votado em abril. Estava no processo de impeachment da Dilma, então foi votado em abril, mas foi usando o duodécimo. É lamentável que a gente tenha chegado a esse impasse, mas é uma questão muito séria, porque é uma ação judicial que implica em metade do orçamento do Estado, isso não é pouco, e é uma ação questionável também. Não dá para a gente avaliar que exista uma ação de 7 bilhões, né, para um único poder que acha que pode ter tido algum erro. Vamos recalcular, chamar um perito para ver isso tudo. E não fazer as coisas assim, querer fazer uma decisão de fim de ano. A gente não sabia nem dessa ação. Aí, de repente, no último mês do ano, a gente tem que decidir, porque tem um ministro que está dizendo que tem que decidir. Então, a gente está deixando, e foi uma solução que a gente achou, foi
parar o orçamento para a gente ver como é que fica, né? Porque de repente a gente aprova um orçamento que não é real. Bom, João, aí é a única saída legal que o governo tem até que esse impasse seja resolvido, até que se julgue o mérito dessa ação. Isso mesmo, Douglas. Agora eu não acredito em julgamento do mérito da ação, não acredito que o governo espere realmente que esse processo chegue, né, até o final para tentar aprovar o texto do orçamento do ano que vem. Você acha um acordo? Uma proposta de um acordo? É porque, na verdade, não há prazo para que haja uma decisão. Então, pode ser em janeiro, não fevereiro... Não vai ficar assim, ninguém vai ficar improvisando, né, João? Mas pode ser lá para 2025 também. Afinal de contas, o próprio recurso, né, que o Tribunal de Justiça reivindica, ele é de 2003 e 2004, ou seja, já quase 20 anos depois. Então, o Supremo Tribunal Federal não tem prazo também para dar uma decisão. Eu acredito que essa espera é, na verdade, mais no sentido do governo manter uma capacidade de diálogo, né, um canal de diálogo com o Tribunal de Justiça do Piauí e, claro, que a partir do momento que o tempo for passando, as negociações avancem. E se o Tribunal de Justiça decidir desistir do processo, obviamente que se chega então é porque se tem alcançado um consenso. Mas eu não acredito... Ou se chegar a um acordo, né? É, exatamente. Os dois poderes. Isso. Mas eu não acredito, de fato, que o governo vai esperar até uma sentença, né? Que saia uma sentença definitiva sobre o processo. Até porque cabe recurso. Então, não tem o que fazer. Nesse momento, a governadora já explicou o que ocorre. A lei é muito clara, né? Se pega a previsão orçamentária que tem para os poderes, divide por 12 meses e aí faz aquele repasse. Isso, agora essa situação aí, me permita, João? Sim. Essa situação aí também é algo que tem que ser resolvido ou através de uma decisão liminar ou através de um acordo, porque também não se pode viver de um 12 avos, um 12 avos, um 12 avos. Até porque isso é uma previsão orçamentária que pode se concretizar ou não. Então, claro, no começo do ano não tem nenhum problema. Janeiro, fevereiro, março, é óbvio que tem arrecadação ali suficiente para que isso seja feito, né, essa divisão seja feita. Mas quando chega o final do ano, isso pode complicar. Até porque o que o próprio parlamento aprova é uma previsão orçamentária. Pode se concretizar, pode ser que não. Pode ser que venha, inclusive, mais recursos, que o Estado arrecade mais recursos, tem uma receita maior do que aquela prevista, mas pode ser que a arrecadação também seja menor do que a prevista, e aí é preciso fazer um outro cálculo para dividir os recursos entre os poderes. Então, eu acredito que o governo, na verdade, está tentando ganhar mais tempo para um diálogo, para ver se chega a um acordo com o Tribunal de Justiça, mas essa história de fazer essa divisão desses recursos, ela fica mais ou menos tranquila só até março. A partir daí, não acredito que o Estado aguarde de fato uma decisão final para poder aprovar o orçamento. Eu fiz as contas, Douglas. Previsão orçamentária para 2020. Juntar a sugestão aí para a Lorena e o Tasso montarem o Departamento de Estatística do Jornal Dia a Dia. Previsão de orçamento para o ano que vem, 15,6 bilhões. Dividido por 12, fazendo uma conta simplista, né, de acordo com a lógica do decimal, 1 bilhão e 300 milhões de reais seria o repasse do mês de janeiro, calculando aí um 12avos, né, do orçamento. Seria a divisão do Estado, que aí vai repassar por... A previsão mensal aí, né? Isso. Previsão mensal, né? Ô Tássio Cruz, o atual presidente da Assembleia confirmou data de renúncia? Confirmou agora há pouco, durante a sessão desta segunda-feira, que ele deixa até o final de semana, Douglas, apresenta o seu pedido de renúncia, como a gente já explicou aqui, para que ele assuma a vice-governadoria, ele precisa renunciar à presidência da Assembleia, se licenciar do mandato e a partir de semana que vem, né, de segunda-feira, devemos ter um novo presidente na Assembleia Legislativa. Franzé Silva? Oi? Franzé Silva? Franzé, e aí ele vai, a partir de fevereiro, né, convocar a eleição para a nova legislatura, que possivelmente o elegerá. Mas vem cá, o Franzé, ele assume a presidência da Assembleia nesta legislatura. Ele poderia. Mas aí ele sendo eleito já é reeleição, né? Outra legislatura. A lei ela só proíbe na mesma legislatura. Entre um e outro ela não. Inclusive, é bom lembrar. Ele sendo presidente no primeiro biênio de Rafael, ele não pode ser
No segundo, porque ele assumindo o primeiro biênio já conta como uma reeleição, porque ele assume agora, né, no final. É interessante destacar também, Douglas, que o próprio processo eleitoral do dia 1º de fevereiro, ele é conduzido pelo deputado mais velho, né? Então, provavelmente, nem é Franzé Silva que conduz ali a cerimônia. Luiz Brandão. Exatamente, não conduz a cerimônia ali de eleição para a escolha do presidente da Assembleia Legislativa no dia 1º de fevereiro. De fato, ao que me parece, Wilson Brandão é realmente parlamentar mais velho a exercer Agora, para encerrar mandato aqui, no dia 1º de fevereiro. que o tempo está estourado. Tá sacramentado mesmo, depois que o governador eleito conversou com o MDB, PT, aquilo mesmo, o Franzé Silva, primeiro biênio, e Severo Helado, segundo biênio? Ninguém quer dizer não para governador em começo de mandato, né, Douglas? Então, o governador falou, todo mundo vai obedecer. Afinal de contas, há uma perspectiva aí do governo ser bastante popular e ninguém vai querer causar uma confusão dessa no A menos que ninguém diga não, tá tudo certo, João. Logo no primeiro dia, né? Tá tudo acertado. E outra coisa, rapaz, se isso tinha sido acertado antes, o conselheiro Câmbio lá não precisava perder o rodízio, rapaz. Perdeu o rodízio, agora tem que rodar tudo de ano. Não sei que tem um acordo lá para ele ser o próximo, né? Como estava dizendo nosso amigo Jonas aqui mais cedo, tirando o que tá errado, tá tudo certo. Aí isso é uma frase típica do doutor Pessoa. Aliás, nem sei, né? Mas o Tássio ele sabe separar o que de fato ele apura do doutor Pessoa com C, Tássio Cruz, que é outro nível, outro padrão. Muito obrigado, Tássio. Muito obrigado, João. Um grande abraço. Muito obrigado, Edna. Amanhã. E um agradecimento especial a você, mais uma vez, ressaltar aqui a minha... lá no Hospital Santa Maria. Um grande abraço a todo mundo no Hospital Santa Maria, que acompanha o jornal O Dia News. A todos os médicos, funcionários, pacientes, recepcionistas, que trabalham pela saúde da população teresinense. Um grande abraço. Inclusive, também eu queria aproveitar para agradecer novamente as pessoas com as quais eu tirei foto esse final de semana, que assistem o jornal O Dia News, o senhor Roberto e todos que elogiaram o programa. Muito obrigado. E também eu queria, Tássio, João, Edna e telespectadores, fazer um registro triste, né? Eu falei agora do Dr. Romário, que era juiz aposentado, fazer um registro triste da morte do museólogo, né? O Piauí inteiro conhece o famoso Zé Didô, lá de Campo Maior. Grande personalidade de Campo Maior. Eu inclusive cheguei lá a fazer uma reportagem que foi exibida em rede nacional. Essa reportagem que eu fiz foi exibida para o Brasil inteiro. Quando nem era ainda, ele estava agora lá, me parece, na estação ferroviária de Campo Maior. Ele estava no centro, próximo ao Yacht Clube, quando eu fiz a reportagem. Eu vou usar até que eu lembro muito bem, Renato, de uma peça que eu filmei lá e coloquei na reportagem. Era uma radiola do Cabaré das Abelê, lá em Campo Maior. Radiola, tinha um nome lá, para isso da década de, sei lá, 40, 30. Então era um homem que dedicou a sua vida a preservar a memória, coisa que o Brasil não faz, coisa que o Brasil não tem, né? Então, aqui os nossos lutos, nossas condolências, o nosso luto à família, a gente está de luto, Piauí está de luto com a família do Zé Didô, espero que a família dê continuidade a esse trabalho. Lembrando que o irmão dele também era museólogo, faleceu, o Tito, que tinha um museu em Castelo, no Piauí. Então ele era museólogo, o irmão também, então fica esse registro aqui. A todos, muito obrigado pela audiência e a gente retorna amanhã à 13h, se Deus quiser. Até lá.